A receita do dia é esse bolo maravilhoso de morango com recheio de 4 leites. Essa receita ficou maravilhosa. Eu não sou muito boa na decoração, mas eu garanto que a massa e o recheio ficaram muito bons. E esse bolo não é nada doce, tá bom? Não repara que eu sou iniciante e eu vou aprender junto com vocês a testar esse bolo de aniversário, porque às vezes a gente não quer gastar muito e vamos fazer uma receita bacana em casa. Eu vou começar a fazer 2 receitas separadas porque meu forno não cabe 2 formas, tá bom? Eu comecei com 2 ovos, separei clara e gema. Pode ser 3 ovos, mas o meu ovo ele era muito grande, tá? Coloquei também 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de leite, 1,5 xícaras de açúcar, essência de baunilha, 1 colher de chá. E ali atrás tá as claras e também colocar 1 colher de sopa bem rasa de fermento em pó. Na batedeira eu vou começar colocando as claras. Aí eu vou bater até ficar em neve. Eu não deixo ficar em neve naquele ponto bem duro, não. Eu só deixo ficar um pouco em neve e aí eu já vou colocando as gemas. Enquanto tá misturando as gemas, já adiciono o açúcar e o aroma de baunilha também. Aí depois que tá tudo misturado, aí eu adiciono o trigo e o leite e misturo rapidamente, tá? Não vou bater muito para não ativar o glúten. Aí depois de batido, eu adiciono o fermento em pó. Lembrando que eu peneirei tanto o trigo como o fermento, para não ficar com aqueles gruminhos, tá bom? Eu untei minha forma com um pouco de manteiga e também coloquei papel manteiga. De preferência, não fique untando muito nas laterais, para o bolo não criar aquela barriga, tá bom? Só levar no forno agora para assar de 35 a 40 minutos. Fica de olho no forno aí, tá bom? Qualquer coisa faz o teste do palito. Bolo assando, já vou fazer o recheio. Vou utilizar 2 gemas, 2 cremes de leite, 200 ml de leite de coco, 2 leite condensado, 2 caixinhas, né? E 1 xícara de leite em pó. Aí na panela eu coloquei o leite condensado, o creme de leite. Vou misturar bem essa gema. Não mistura o leite em pó agora, tá? Porque pode ficar umas pelotinhas. Deixa pra misturar por último. Essa gema vai deixar seu recheio mais durinho, porque eu não sou muito chegada em utilizar receitas com amido em bolo. Além de que deixa um sabor bem gostoso. E não se preocupa que não fica cheiro de ovo. Mas se você tiver problema com ovo, pode peneirar sem problemas, tá bom? Agora que eu misturei tudo, vou adicionar o leite em pó. E aí é só misturar de novo também. Agora vou adicionar também o leite de coco. E nessa altura também eu já vou ligando o fogo. Depois de cozido, a consistência ficou essa, ó. Não ficou duro demais igual um brigadeiro, mas também não ficou muito mole. Lembrando que quando esfriar, esse recheio vai endurecer ainda mais, tá? Vou colocar um plásticozinho para ele não criar aquela pele. A outra massa do bolo já ficou pronta e aqui eu tô só mostrando o vídeo da segunda massa que eu fiz, tá? Eu fiz aquela mesma receita de novo, só que aqui eu utilizei 3 ovos porque meu ovo não era mais tão grande como o da primeira receita. Agora eu vou começar a dividir a massa, aí eu vou tirando o papel manteiga. Aí depois eu pego a faquinha e vou fazendo um corte ao redor do bolo, bem no meio, né? Medir certinho. E depois eu vou pegar, pode ser um fio dental ou uma linha, o que você tiver. E vai passando esse fio dental ou essa linha
dentro do bolo e cortando bem certinho, né? Com bastante cuidado para cortar todo o bolo. Você pode ver aí que ficou uma massa bem firme mesmo para poder montar bolo, rechear. Ficou bem perfeita essa massa, assim, gostei muito do resultado dela. Agora é só começar aquele processo de montagem na própria forma que eu usei para assar. Aí eu vou molhar a massa com leite. Eu prefiro leite, como o meu bolo não tem questão de validade, porque é para casa mesmo. Então usei leite, só o leite puro, sem açúcar, sem nada, tá bom? E aí, depois que eu molho o bolo com leite, eu vou colocando os morangos. Depois dos morangos, eu vou colocar aquele recheio que eu fiz, que é o recheio de 4 leites. É importante o morango estar embaixo, porque para não correr o risco do recheio ficar aguado, tá? Porque o morango solta água depois, ele vai soltar já no bolo. E não encharca demais o bolo com leite, tá? Encharca a sal necessário, senão ele pode depois desmoronar. Uma vez já aconteceu isso comigo. Jamendo.com. Eu calculei a medida errada do recheio, aí eu tive que fazer mais um pouco. Aí eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e 3 colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó 50%. Cozinhei o brigadeiro até chegar nesse ponto aqui, ó. Não deixei ele ficar muito duro não, tá? Porque depois que ele esfriar, ele vai endurecer mais um pouco também. Depois que o brigadeiro de chocolate ficou pronto, agora sim, vou finalizar o recheio do bolo, montar da mesma forma, colocar os morangos embaixo e o brigadeiro, ele tá em temperatura ambiente, não tá gelado, mas também não tá quente. E aí eu vou montar o bolo, finalizar o bolo, né? Jamendo.com. Com ele bem embalado, é só levar para gelar por pelo menos 6 horas. Mas no meu caso eu deixei 3 horas porque eu não tinha muito tempo, tá? Depois de 3 horas, chegou a hora de confeitar o bolo. Deixei meu chantilly bem gelado. Comecei batendo, vou usar 3 caixinhas, mas eu comecei batendo 2 caixinhas com uma colherzinha bem rasa de açúcar, para não ficar muito doce, tá? E aí eu bati até chegar num ponto que eu já vou mostrar. Jamendo.com. E o ponto é esse, quando começa a formar essas ondinhas. Não precisa bater muito, tá? Porque se bater demais, capaz dele ficar muito poroso para confeitar. Deixei o bolo já lá em umas 2 horinhas, 3 horas, que eu não tive muito tempo para deixar lá na geladeira. Quando eu tirei o bolo da geladeira, eu levei um susto porque eu achei ele meio torto, assim. Fiquei com medo de desmoronar tudo, cair pro lado. Mas eu fui na fé e comecei aplicando o chantilly por cima. Fazer aquela base, camada base, né? Que começa por cima. E vamos lá, minha gente. Jamendo.com.
Agora vamos começar a passar ali na lateral. Se eu tivesse uma bailarina, seria bem melhor fazer isso, né? Seria bem mais prático, mais rápido. Mas aí agora não tem segredo. É fazer aquela camada base, espalhar no ângulo de 90 graus com a colherzinha. E fazer com bastante cuidado e delicadeza, né? Pra não tirar a massa do bolo, não misturar. E é um processinho meio demorado, por isso que eu acelerei o vídeo e vou tomar bem cuidado para tentar deixar o mais retinho possível. Finalmente passei a camada base, agora eu vou fazer aquelas rosetas. Eu aperto bem no centro e daí eu faço um giro bem largo, assim, bem grande. E aí eu fui fazendo por todo o bolo, né? Aí o bolo eu já fiz tudo, né? Porque se eu fosse mostrar todo o processo, ia demorar 1000 anos o vídeo. Daí, e ali em cima também eu fiz uma ganache com chocolate. Eu fiz o chocolate de barrinha mesmo, coloquei creme de leite um pouco e derreti no micro-ondas e coloquei ali por cima, só naquele cantinho, tá? Por causa que ali eu vou grudar o morango, entendeu? E daí vai ficar mais fácil grudar o morango, por isso que eu fiz isso. E também fica muito gostoso nessa ganache amarela. Aí eu cortei os morangos ao meio e aí eu só vou adicionando calmamente um por um. Aí eu montando, o moranguinho tombou ali e levou o chantilly junto. Problemas de cozinheiro, né? Mas aí eu tive que fazer tudo, eu juntei o chantilly e depois deu certo. Olha como ele ficou super recheadão. Gente, esse recheio ficou maravilhoso, sério. Eu não sou a melhor confeiteira em beleza, mas em sabor ficou muito bom. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa um like aí e comenta o que achou da receita. Aceito críticas também construtivas e me dá uma opinião do que você quer ver aqui.